Bem-vindos aqui, mais um webinar que permite, né, juntar até mais pessoas do que era possível antes. Então, temos aqui 63 participantes agora, tivemos 270 inscrições. A questão efeito elétrico do sombreamento em módulos pelas curvas características, né? Porque sombreamento é uma coisa um pouco misteriosa para muitas pessoas. Tem mitos, né, que sombreamento em um módulo ele desliga a fileira inteira. Tem várias questões levantadas com certa frequência. Então vamos tentar entender no fundo mesmo nas curvas características. Um pouco sobre a Solarize, quem não conhece ainda. Nós somos conhecidos pelo pioneirismo e pela independência. A primeira instalação no Rio está aqui na nossa sede da empresa. Nós somos bem atuantes em relações sociais, junto com a Rede Favela Sustentável. Estamos fazendo, inclusive, uma ação de doações para favelas que estão precisando muito de comida, de material de higiene. E ganhamos auto-reconhecimento ao longo desses anos. Nós temos um amplo leque de cursos ao redor da energia solar, então muito além da tecnologia que vocês estão vendo aqui à esquerda. Tem também cursos gerenciais, e o webinar da semana passada, por exemplo, foi sobre questões de legislação tributária e societária. Vocês podem ver essa gravação no site, ela já está disponibilizada lá com Marcelo Souza. E o tema hoje ele está mais ligado à questão ao curso de projetos de sistemas fotovoltaicos, mas nós vamos entrar mais em detalhe do que naquele curso. Então vamos lá. A questão do sombreamento, né? A primeira coisa é saber o que ocorre com o sombreamento parcial no módulo em termos elétricos. Depois, quais são os diferentes casos, né? Se eu apenas sombrear uma parte do módulo, grande parte do módulo, uma parte pequena, o que acontece mesmo no meu módulo? E a gente consegue ver isso de forma muito boa dentro do software PV Sol Premium. Então lá eu fiz uma modelagem exemplar com vários tipos de sombreamento e vou mostrar para vocês como fica a curva característica no final com esse sombreamento. Então, nós vamos analisar isso. No segundo momento, nós vamos ver o sombreamento parcial em um string. Então, tem um string inteiro, um módulo está sombreado parcialmente, ou dois módulos. Como que vai ser esse efeito do sombreamento no string inteiro? E como que o inversor se comporta? No final, vamos ainda comparar inversor string com microinversor, com otimizador de potência. E chegar num resumo. Vamos lá, efeito elétrico. Aqui eu tenho no desenho um string de módulos, onde um módulo está coberto, aqui uma folha, né? Folha bem grande, mas poderia ser também uma série de células, como elas estão dentro do módulo. Então, eu tenho aqui uma célula, ou então módulo, isso é visão micro ou visão macro, recebendo irradiação, aqui uma outra, e a do meio está sombreada. Então, aquela que está sombreada, claro que ela não pode gerar energia, porque ela não recebe irradiação. Mas o que está em volta, as células, os módulos em volta, recebem irradiação e geram energia. Com efeito disso, essa célula do meio, ela vira consumidor, porque a corrente gerada da esquerda, da direita, passam por ela e tem que passar por ela, né? Senão não flui nada. Então, as outras duas forçam a corrente pela célula do meio e a polaridade nessa célula é invertida. Neste momento, né, a célula vira consumidor de energia, vira resistência, porque ela tem uma certa resistência interna
contra a corrente da energia. Por causa dessa resistência interna, por causa dessa corrente, essa célula aqui no meio, ela esquenta. Feito bem simples, eletricamente falando. Então, isso vira um hotspot. Isso pode danificar a célula ou módulo se for por um longo período. E, claro que danos a gente tem que evitar, senão tem que trocar o módulo. Então, o que se inventou para evitar danos? São diodos de desvio, ou em inglês, diodos bypass. Então, tem diodos conectados em paralelo com células que deixam a corrente passar quando a tensão é invertida aqui na célula. Certo? E esses diodos, no padrão industrial, né, são conectados sempre protegendo duas fileiras de módulos, duas fileiras de células no módulo. Então, cada módulo tem 3 diodos de bypass e cada diodo protege uma fileira que desce e sobe em seguida. Da forma que eu posso dividir o módulo, na verdade, em 3 submódulos que agem de forma independente. Na caixa de conexão do módulo, que fica no verso do módulo e tem os fios acoplados, aparecem esses diodos. Bem, muitas caixas hoje estão cheias de silicone, você não consegue mais ver o diodo. Então, aqui, esses 3 diodos estão ali dentro dessa caixa. Como que é o aproveitamento do módulo parcialmente sombreado e o funcionamento dos módulos de desvio? Aqui à esquerda nós temos um módulo que está sombreado ao longo do módulo, aqui do lado esquerdo. Então, essa sombra afeta as 2 primeiras fileiras. As outras fileiras conseguem receber irradiação e conseguem produzir energia. O diodo das 2 primeiras fileiras vai deixar passar essa corrente para ser recebido pelo inversor. Então, 2/3 estão funcionando, 1/3 está desligado. Se eu estiver sombreamento atravessando o módulo perpendicular à direção do módulo, então vou ter o efeito de desligar completamente esse módulo. Porque eu atrapalho, né, células em cada parte desse módulo. Então, isso é importante saber. Se eu conheço, né, a sombra, eu oriento os módulos da forma que a sombra preferencialmente impacta no sentido longitudinal. Hoje em dia se usam normalmente módulos half-cell e esses módulos, na verdade, são 2 módulos, né? Eles cortaram a célula pela metade e fizeram 2 módulos em um, ligados em paralelo. Esse tema a gente vai resgatar para um outro webinar mais para frente. Mas ele vai ser simplesmente, né, continuação do que a gente está falando hoje. Alguma dúvida até agora, Maura? Surgiu alguma coisa lá no chat? Não, Hans, pode continuar. Não surgiu, não. Perfeito. Então, vamos ver agora situações no PV-Sol, situações típicas. Eu modelei no PV-Sol 7 situações diferentes. À esquerda, um módulo sem sombra. O segundo módulo tem sombra em uma célula. O terceiro, né, constitui uma muretinha aqui, uma coluna, que faz sombra nas 2 fileiras da esquerda. Depois tem
Número 4, o módulo com sombra nas fileiras da esquerda e do meio, então 2/3. E mais um exemplo onde a muretinha sombreia todo o módulo. Para comparar aqui à direita, é uma muretinha baixinha que faz sombra no lado perpendicular do módulo, e aqui uma muretinha que cobre apenas metade do módulo. Menos do que metade, na verdade. E a gente vai usar solstício de inverno, 12 horas, é a situação que montei, né? O sol vem aqui do norte, o norte fica para baixo, impactando nesses módulos aqui. Então, uma situação específica. Claro que a cada momento, né, essa sombra tem um efeito diferente em cada módulo. Certo? Então, vou entrar aqui no PV-Sol agora. Para mostrar para vocês esse projeto. Agora o norte está para cima, o sul está para baixo. E aqui eu consigo simular a sombra. 21 de junho, meio-dia. E o desenho, na verdade, é aquele que copiei para o PowerPoint, né? Aqui tem um pouquinho de sombra, aqui ó, uma fileira, duas fileiras, 4 fileiras, e assim por diante, certo? Para poder analisar bem, fiz uma configuração de inversores com 7 microinversores separados. Então, cada microinversor pega um módulo. E a numeração é a mesma que eu mostrei lá no PV-Sol para vocês, no PowerPoint. Então, um é o módulo sem sombreamento e assim por diante. Então, essa aqui é a nossa referência, certo? Vou fechar aqui. Eu vou chegar aos resultados. Estão sendo calculados agora. Está aqui no editor de diagramas. Então, primeira coisa, se a gente quiser analisar sombreamento, é importante usar dias com muito sol, irradiação direta. A gente vai ver, inclusive, essa diferença. Muita irradiação direta e muita irradiação indireta. Se olharmos aqui para esse gráfico mostra na curva azul a irradiação global sobre o plano horizontal e a curva amarela, irradiação difusa. Então, no dia 22 de junho, nós temos aqui um dia de sol pleno com muita irradiação direta e pouca irradiação difusa. No dia 21, nós temos nuvens da forma que quase toda a irradiação é difusa. Então, são 2 dias com características completamente diferentes. Vamos começar no dia 22. Dá uma olhada aqui, essa curva do dia 22. Então, aqui, tipo, 6 horas e pouco começa a raiar o sol. Aqui embaixo à esquerda aparecem as informações aqui. Para onde estou apontando com o mouse. Vamos ver as curvas características. Agora sim. Então, voltando aqui para a nossa conversa. Então, escolhi aqui curvas características, dia 22 de junho, que tem muito sol, meio-dia, a situação que a gente estava querendo ver. A curva azul mostra o módulo sem sombreamento,
a curva amarela mostra o módulo que tem um pouquinho de sombreamento. Vamos voltar aqui para esse. Então, módulo. Segunda curva é esse módulo que tem só um pouquinho de sombreamento numa célula. O que nós vemos aqui no módulo com pouca sombra, ele, né, tem uma corrente alta para uma grande faixa de tensão, igual ao módulo não sombreado, depois a corrente cai, e aqui a corrente restante é a corrente que as fileiras com sombra geram a partir da irradiação difusa. Então, 2/3 estão funcionando, 1/3 não está funcionando. Em termos de potência, a curva é essa aqui. Então, o módulo sem sombra consegue gerar, aqui embaixo aparece o número, quando eu coloco o mouse aqui em cima, 230 watts mais ou menos. O módulo com um pouquinho de sombra gera apenas 150 watts, que é próximo a 2/3 da potência. Certo? Vamos ver agora o terceiro módulo. O terceiro módulo está aqui em cinza, não sei se dá para ver para vocês. Ele tem a mesma curva do módulo em amarelo. O segundo tem uma célula apenas sombreada, o terceiro tem 2 fileiras sombreadas. O efeito é o mesmo. Então, o que a gente já viu antes no slide, se eu coloco sombra numa célula, na verdade eu desligo essa parte, eu desligo 1/3 do módulo. Mais uma curva aqui, inversor 4, que pega o quarto módulo. O quarto módulo ele tem 2/3 sombreados. Então, eu consigo gerar apenas com 1/3 do módulo, os outros 2/3 geram quase nada de corrente. Era o que se esperava. E em termos de potência, vamos ver a potência. Módulo sem sombra, tem o ponto de máxima potência aqui, módulo com 1/3 sombreado, tem a máxima potência aqui, 150 watts, e o módulo que tem 2/3 sombreados tem apenas 63 watts. Então aqui a gente vê bem a diferença das curvas, tem um pico aqui, e vou desligar até os primeiros agora. Então, essa aqui é a curva que eu sempre chamo de Pão de Açúcar e Morro da Urca, né, visto pelo Parque do Flamengo. Esse ponto de máxima potência é onde as fileiras não sombreadas geram energia. E aqui tem mais um ponto de máxima potência, né, um máximo local, onde com essa tensão todas as células conseguem gerar alguma energia, só que é bem menos do que a célula, do que o ponto aqui em cima. Certo? Vamos ver mais exemplos agora. Vamos para o inversor 5. Número 5 tem uma mureta que sombreia o módulo inteiro. A curva parece normal, mas na verdade, se eu ligar aqui também o módulo não sombreado, eu vejo que essa curva é muito baixa. Esse módulo pega somente irradiação difusa. Certo? Aqui a gente tem mais, número 6. Número 6 é o módulo que tem
uma muretinha cobrindo todas as células de forma perpendicular, e módulo 7, a metade do módulo. Então, número 6, esse aqui, ele tem a mesma curva do módulo 5, que tem uma muretinha cobrindo o módulo inteiro. Aqui, a mesma curva aqui embaixo. Não tem nenhuma diferença entre essas duas situações. Olha aqui. Então, realmente, esse sombreamento é muito forte. Esse sombreamento perpendicular. E número 7 é aquele que sombreia a metade do módulo de forma perpendicular. Ele tem o mesmo formato do número 4. Aqui, verde e azul estão sobrepostos aqui. Número 4, número 7. Então, 7 e 4 tem o mesmo efeito. Certo? Alguma dúvida agora, Mauro? Oi, Hans. Temos 3 questões aqui colocadas. A primeira, do Breno, o Breno Maier. Ele coloca a dúvida, quando o módulo fica muitos dias do ano em sombreamento, pode ver uma deformação das células? Na verdade, o diodo de desvio, ele serve para proteger as células. Então, a energia passa pelo diodo de desvio. E o problema ocorre mais quando tem uma sujeira localizada numa célula só. Mas o módulo inteiro não tem esse problema justamente por causa do diodo. Ok. O Luciano Regnier. Dúvida é se a estrela próxima da mureta deveria ficar isolada numa porta MPP do que as outras mais afastadas. E no caso das outras em paralelo, a mais próxima poderá ter diferença de tensões na string 2 e 3 PT2, à medida que a sombra avança sobre elas? É uma pergunta, né? Ficou longa aqui, eu errei a entonação. Qual a melhor forma de otimizar o desempenho energético? A dúvida se a string mais próxima da mureta deveria ficar isolada no MPPT em relação às outras que estão mais afastadas da mureta. A gente vai ver isso lá no segundo exemplo. Então, vou adiar um pouco a resposta. Ok. O Salaroli, ele está perguntando se não é possível ter um diodo de bypass para cada célula. Olha, existe um fabricante alemão, a E-Solar, que fez essa promoção lá na Intersolar, ano que vem. Então, ele apresentou... Ano passado. Ano passado, sim. Ele apresentou esse módulo, sim, e mostrou lá que realmente é bem mais resistente ao sombreamento. Bom, ele, claro, sai mais caro e tem que depois verificar na prática quanto isso traz de vantagem, de desvantagem, se a vantagem energética compensa o custo maior financeiro, se essa tecnologia realmente compensa otimizadores de potência, substitui ou não, é o que eles falaram, mas não tem ainda muitos dados sobre essa tecnologia na prática. Eles já estão no Brasil, sim. Eles estão começando a comercializar isso aqui no Brasil. Ah, sim. Aí você teve contato com eles, né? Eles estiveram lá no laboratório conversando outro dia. Sim. Uma tecnologia interessante. Vamos ver para onde vai. Legal. Pode continuar, Hans. Estamos por aqui agora. Certo. Deixa eu só mostrar uma coisa aqui. Então, uma questão que a gente vai ver no segundo exemplo também é esse formato de curva característica. O inversor, né, quando ele começa a trabalhar de manhã, ele começa pela tensão de circuito aberto. Ele percebe uma tensão de circuito aberto
e vai reduzindo essa tensão e, ao mesmo tempo, ele percebe um aumento da potência. Então, ele vai subindo essa curva aqui. Quando ele passa do ponto de máxima potência e reduz ainda mais a tensão, ele percebe que a potência cai. Então, se ele passa daqui, ele percebe, ops, a potência cai, ele volta. Então, um inversor com uma tecnologia simples, ele vai ficar meio agarrado nesse ponto de máxima potência. Ele vai andando aqui para frente e para trás, regulando a tensão e percebendo a mudança de potência. Para ele aproveitar esse ponto de máxima potência, ele teria que dar um salto. Então, existem inversores com essa tecnologia, com esse algoritmo, que, de vez em quando, rastreia toda essa faixa, ou então, tem vários algoritmos, de vez em quando ele dá um pulo para cá, volta, dá um pulo para cá, volta se não achar nenhum ponto maior, e essa tecnologia permite ao inversor encontrar esse ponto de máxima potência que é muito mais alto do que aquele aqui, ali. Então, é muito importante você usar esses algoritmos de otimização de sombreamento quando você tem sombreamento. A gente vai falar sobre isso ainda. Essa curva aqui é muito pregnante, muito forte, né, nesse sentido. O que eu estava querendo mostrar nesse exemplo aqui é a questão de dias nublados. A gente viu que dia 21 era um dia mais nublado. Vou voltar aqui. Vou até voltar para a gente verificar isso. Então, dia 21 de junho. Bom, eu já sei onde estão as informações, vocês ainda não, né? Então, vamos um pouquinho mais devagar. Dia 21 de junho, a irradiação global, que é a curva azul, ela vai no máximo até 400 watts por metro quadrado. E aqui, nesse horário aqui, né, aqui 11 horas, aqui meio-dia, toda essa irradiação ela vem da irradiação difusa, que é a curva amarela. Então, nesse dia, tem uma cobertura de nuvens que não deixa meio-dia nenhum raio direto passar. 11 horas ainda tem um pouquinho de irradiação direta. Então, vamos ver de novo as curvas características. No dia 21, vou pegar 11 horas, onde tem um pouquinho de radiação direta. Essa aqui é a curva do módulo sem sombra, quase 4 amperes, então menos do que a metade da corrente nominal. Agora eu vou escolher os outros casos também. Então, o caso de 1/3, 2/3 sombreados. 1/3 sombreado. Não, aqui 4 é o módulo inteiro sombreado. 1/3 sombreado gera aqui a energia com irradiação direta e indireta. E aqui apenas irradiação indireta, difusa. E o módulo completamente sombreado, que é o número 4, ele gera uma corrente que fica acima da metade do módulo não sombreado. Vou tirar a curva do meio, para deixar isso mais claro. A curva aqui cinza está muito pouco visível, vou colocar roxo. Então, azul e roxo. Azul é módulo não sombreado, número 1. E 4. Não, 4 é módulo com uma muretinha cobrindo os dois. Desculpa, me confundi um pouquinho aqui. Vamos pegar o módulo completamente sombreado, 5. Com amarelo, vou pegar uma cor mais forte, roxo.
Então, módulo sem sombra consegue gerar neste momento 129 watts, 127 watts, e o módulo sombreado 74 watts. Praticamente a metade. Então, isso até é surpreendente, né? Esse módulo gera metade da energia daquele módulo ali. Então, quando eu não tenho radiação direta, com radiação difusa, o sombreamento não faz tanta diferença. Não tem tanto impacto quanto com sol direto. Se eu mudar aqui para meio-dia, que tem somente radiação difusa, olha aqui, a diferença é muito pequena. A diferença entre as duas situações é claro que, por causa dessa muretinha, não chega a irradiação difusa do lado de cá, mas chega de todos os outros lados. Então, o rendimento de um módulo sombreado, ele varia também fortemente com as condições climáticas de cada instante. E por isso que é muito importante você simular seu sistema solar. Porque você, né, a cada instante você tem outras condições. Você tem sol, você tem sombra, você tem nuvens, você tem chuva, você tem nuvens passando e somente a simulação vai te trazer essa informação. Certo? Se eu ligar aqui nesse instante com sombreamento difuso, aqui agora temos todos os módulos dentro dessa pequena faixa. Então, todas as situações geram praticamente a mesma energia nesse instante. Aliás, aqui à direita aparecem muitas informações sobre sombreamento difuso, sombreamento direto, etc. Deixa eu ver aqui. Bom, tem perguntas sobre essa parte? Sim, Hans, tem uma pergunta e uma colocação. Sim. A pergunta vem de um usuário aqui, de um ouvinte nosso, né, que está definido como projetos, e ele está perguntando se o PV-Sol simula com a característica do inversor próprio utilizado em relação ao aumento do ponto de máxima potência, se ele considera o algoritmo de rastreamento de cada inversor. É uma pergunta muito boa. Não, o PV-Sol não tem essa programação toda. Seria trabalhoso demais, né? O próprio fabricante de inversor teria que reprogramar o inversor dentro do PV-Sol. Então, isso não é possível. O PV-Sol calcula, ele parte da premissa que o inversor tem uma otimização de sombreamento. Então, naquela situação que a gente pegou, deixa eu ver aqui. Essa situação, né? O PV-Sol parte da premissa que o inversor encontra esse ponto de máxima potência. E eles tomaram essa decisão porque esse algoritmo não é difícil de programar e a tarefa do projetista, né, é analisar o sombreamento, e quando você descobre que tem impacto de sombreamento, você deve escolher um inversor de acordo com a situação do seu cliente. Então, realmente é importante fazer isso. Ok. E o Fernando Carvalho, ele não fez uma pergunta, ele fez uma colocação que vale botar. Importante simular o efeito do sombreamento em diferentes épocas do ano, pois o comportamento e movimento do Sol têm influências distintas. Exatamente, muito bem colocado. E a gente isso é realmente uma coisa, né? Quando a gente olha para a nossa situação, a gente vê um momento durante o ano.
Mas o que o software faz, ele simula de hora em hora ao longo do ano. E isso é importante, por isso que é importante também usar um software que tem os dados meteorológicos de hora em hora ao longo do ano. O PVSol normalmente usa de hora em hora, mas você pode até marcar aqui simulação com valores de minutos sintetizados da irradiação. Então, se você marcar aqui, o software ele gera dados de minuto em minuto e faz todo esse cálculo realmente para cada minuto ao longo do ano. Isso, em caso de sombreamento, é importante porque de hora para hora, você tem um certo pulo, a gente pode ver isso aqui, no sombreamento, e de minuto em minuto você já tem um refinamento bem melhor. Então, vou ligar aqui, vamos para a nossa visualização. Então, aqui estão os módulos. Centraliza mais a imagem, Hans. Está com o lado esquerdo, está muito grande, aí está muito no canto aqui. Estranho. Isso, joga mais para o canto. Desculpa interromper. Isso, melhorou. Deixa eu mudar aqui. Então, aqui, 22 de junho, meio-dia. Se voltar para 11 horas, né, essa sombra já fica atravessando aqui o módulo. E se eu mudar aqui em termos de 10 e 10 minutos, já tem um refinamento, mas claro que a cada instante, né, nesse momento, por exemplo, essa sombra ela atravessa o módulo inteiro. Agora ainda pega essa célula aqui, poucos minutos depois já libera um terço desse módulo. Por isso que é realmente importante simular com valores de hora em hora, o mínimo, mas melhor ainda de minuto em minuto. Bom, então, mais alguma questão? Ou senão sigo em frente? Rapidinho aqui, peraí. Tem umas perguntas que estão um pouco fora do contexto, mas eu vou colocar aqui rapidinho, porque tem duas que vão falar a mesma coisa. Sobre importação em 3D, se o PVSol possibilita isso. O PVSol possibilita importação em 3D de vários formatos. Aqui no nosso site tem a página Software PVSol. E aqui embaixo tem mais informações. E tem um item aqui, como exportar modelos 3D para o software PVSol. Então, clicando aqui, você tem mais informações. E tem, inclusive, também tutoriais que explicam como fazer isso. E tem um curso de drones, onde a gente entra mais em detalhes. No curso do PVSol também, a gente entra em detalhes disso. Então, aqui, por exemplo, o tutorial como importar um modelo gerado a partir de drones. Legal. O José Blumenau, ele está falando que esse caso que está sendo apresentado agora é trabalhando com microinversor. Sim. No caso, em relação ao único inversor, seria a mesma função? O Hans ele vai apresentar isso daqui a pouco. São vários casos. Esse é o primeiro caso que está sendo apresentado com microinversores. Depois falar de outros tipos de inversor. Tá? Então, ele já passou a bola para seguir para o próximo passo. Isso. Então, o próximo passo é essa situação bem típica que a gente tem, né? Uma laje com platibanda e módulos que pegam sombra de manhã aqui, à tarde aqui. Eu puxei todos os módulos mais para a esquerda para ter mais sombra do lado esquerdo, né? Eu não fiz um equilíbrio aqui, eu puxei para cá por questões didáticas. Os arquitetos brasileiros, eles adoram esconder o telhado, isso é cultural, e com isso a gente tem esse efeito com alta frequência. E nesse modelo aqui, eu realmente configurei 10 módulos com um inversor e fiz um string inteiro em série. Então, vou abrir esse modelo aqui. Espero que agora não dê problemas. Vamos ver lá. String.
Então, vamos dar uma olhada no 3D de novo. Aqui o modelo. E eu vou usar novamente a mesma data. 22 de junho são os mesmos dados climáticos. Só que agora eu vou trabalhar com horários cedo de manhã. 7 horas da manhã tem muita sombra, é o início do dia praticamente. Posso pular aqui de hora em hora. 8 horas ainda tem sombra de um módulo e um pouquinho. 9 horas, uma parte do módulo, e 10 horas praticamente foi embora. Vou abrir esse projeto 2 vezes, para a gente poder ver aqui a imagem e no outro projeto a curva característica. Aqui já tem 22 de junho. Bom, seis de junho, 7 horas da manhã. Bem, o que nós estamos vendo? Estamos vendo aqui a curva de corrente sobre tensão. 0,5 amperes, então muito pouca corrente ainda. Está aqui num patamar onde os módulos pegam sol e aqui o patamar dos módulos que pegam apenas irradiação difusa. Aqui à direita tem as informações. Qual módulo pega qual sombreamento, então sombreamento difuso, sombreamento direto, do lado curto, do lado comprido e número de strings sombreados. Então aqui, sombreamento difuso é que é causado pela platibanda em geral, em volta de tudo. Sombreamento direto, aqui módulos 8, 9 e 10 pegam sombreamento direto do lado curto e do lado comprido. E aqui esse é o número de fileiras inteiras sombreadas. Vamos ver a potência. Curva da potência tem 2 morros. Curva bem... Não, aqui pulou. Aqui. Desculpa, acho que estava na... Cliquei errado. Então, 22 de junho, 7 horas da manhã. Agora sim. Peço desculpas, hoje tem várias coisas que não deram certo. Módulo 1, sombreamento direto é completo, sombreamento difuso 64%. E assim por diante, módulo 2 já pega menos sombreamento, 3, 4. Somente os últimos módulos estão livres. Vamos dar uma olhada aqui. 7 horas da manhã. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui ainda tem sombreamento. 8, 9 e 10 não tem sombreamento. Então, isso está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 7 tem algum sombreamento. 8, 9 e 10 está livre. A curva característica. Aqui os módulos com sombra, sem sombreamento aqui, com sombra. E a curva da potência já mostra essa característica Pão de Açúcar com Morro da Urca. Então, se o inversor começar neste momento aqui, ele vai ficar no patamar do Morro da Urca se ele não tiver um algoritmo que detecta que tem um morro bem mais alto do lado esquerdo. Vamos para 8 horas.
8 horas, esse morro aqui já é bem pequeno, quase fundindo com o maior. Vamos ver aqui, 8 horas. Aqui, 8 horas, o primeiro pega a sombra, o segundo quase nada. O primeiro pega 65% direto, 42% difuso, os filiais sombreados, o segundo somente 1% de sombreamento. 9 horas, menos ainda. Aqui. Dez horas. Está tudo maravilhosamente bem. Aqui. Esse tiquezinho já não faz mais diferença. Aqui, 3%. Então, o inversor, se o inversor não tiver otimização, ele vai ficar aqui. Aqui, talvez, ele permaneça aqui ainda. Isso depende um pouco quanto que ele varia a tensão. Provavelmente, neste momento, entre 9 e 10 horas, ele vai alcançar aqui o pico mais alto. Olha aqui, essa perda é significativa. Eu vou mostrar isso para vocês na prática, porque na minha casa, vou pular um slide aqui, tem sombreamento forte pelos vizinhos. Isso aqui foi a primeira instalação lá em 2013, já faz quase 7 anos. Eram apenas 9 módulos, e esse aqui é a sombra do vizinho. 818, 828, 851, ainda tem um pouquinho de sombra do elevador do Seu Luiz. E 857, o sol está pleno. E o inversor que eu tinha na época não tinha otimização de sombreamento. Então ele realmente permanecia nesse patamar baixo de potência e deu um salto, neste instante, quando a sombra foi embora. Então ele ficou aqui mais ou menos 100 watts e depois pulou para 1000 watts. O inversor que tem otimização, ele vai subir em escadinha, né? Porque ele vai a cada instante, né? Por exemplo, aqui libera 1/3 do módulo. Ele vai subir um pouquinho. Aqui nesse instante ele vai já pegar esse módulo inteiro, vai pegar 2/3 desse módulo aqui, então já está mais alto. Então ele vai realmente conseguir aproveitar muito melhor esse tempo aqui da manhã. E bom, tem várias marcas que grande parte das marcas oferecem isso. A SMA tem um otimizador, Fronius tem um otimizador. Você realmente tem que perguntar a cada fabricante se ele tem isso quando você tem essa situação. Quais são as outras opções? As outras opções são microinversores e otimizador de potência. E agora eu fiz uma comparação de projetos. E vou pegar aqui os outros projetos que eu modelei. Deixa eu ver aqui. Então, eu tenho aqui o inversor string, o otimizador e microinversor. Eu tenho esses 3 projetos. Comparar os 3. O previsor está carregando cada um e vai me trazer a comparação dos resultados. Então, aqui inversor string, microinversor, otimizador de potência. SolarEdge que usei ali. E aqui embaixo,
eu tenho as informações, sendo que no microinversor ele não armazenou as informações no projeto. Então, hoje, deixa eu ver de novo, calcular. Então, aqui uma comparação de 3 projetos. Nem sempre, né, eu posso marcar em cada projeto se eu quero armazenar os resultados no projeto ou não. Aqui, nesse de microinversor, eu não configurei isso. Então, vou precisar calcular de novo aqui esses valores. Hoje é um dia que várias questões não deram certo aqui no webinar. Espero que vocês consigam aproveitar da mesma forma. Honestamente, esse webinar ele é bem mais complexo. São muitos casos, não é nada demais ter alguns contratempos, porque realmente é muita informação concentrada, muita variável. Obrigado. Deixa eu ver aqui. Salvar. Então, vamos tentar de novo. Comparação dos projetos. Sim. Já salvei. E aí, compartilhando contigo aqui no chat, o pessoal está compartilhando a mesma sensação que eu tenho aqui, que está ótimo, está sendo elogiado o trabalho. Então, obrigado. Fico feliz aí. Vamos lá. Esses webinars técnicos, eles realmente dão bastante trabalho. Então, são muitas horas de preparação para poder apontar para vocês de forma didática o conteúdo. E às vezes falta tempo, às vezes a gente ensaia alguma coisa e começa, depois entra pelo outro canto, aí não tem exatamente a mesma sequência. Então, espero que agora estejamos com a sequência. Então, inversor string o primeiro, otimizador de potência o segundo, microinversor é terceiro. Aqui a tecnologia, PHB, SolarEdge, ROI+. E agora apareceu aqui o resultado. Rendimento anual específico, no primeiro caso, 1.460 kWh por kWp. O segundo, 1.511 kWh por kWp. Mais ou menos 50 kWh por cada kWp a mais. E esse aqui ficou no meio, 1.481 kWh por kWp. Vou ter que calcular aqui a diferença. 1.511 dividido por 1.460. Então, a gente ganhou 3,5% com essa troca de tecnologia do inversor string para otimizador de potência. E mais ou menos a metade, né, para o microinversor. Aqui, um pouquinho menos do que a metade. 1.481 dividido por 1.460. 1,4% de ganho aqui para o microinversor. Aqui, desempenho do sistema, isso se reflete também. E aqui tem a informação diminuição do rendimento por sombreamento, 2,4% no inversor string, 2,1%, 2,2%. Então aqui, na verdade, as informações que eu calculei aqui em cima já estão de forma explícita aqui nesses valores aqui embaixo. Então essas informações permitem você tomar decisão sobre a tecnologia. E neste projeto especificamente, você tem que ter em mente que a gente empurrou os módulos aqui para o canto para ter mais sombra, para mostrar isso de forma mais didática. Claro que com o inversor string você vai empurrar os strings para o meio,
para ter menos sombra. Então, essa diferença num projeto real não vai ser tão grande. Depende das condições. E por isso que, né, tinha essa pergunta antes, né, como é que eu faço meus strings? Eu preciso fazer a modelagem do projeto, preciso simular, calcular variantes com diferentes tecnologias, diferentes layouts, justamente para tomar essa decisão. Então, é simulação, para isso que serve o software. Então, é o resumo do resumo desse ensaio aqui. O resto é achismo. Voltando aqui, os últimos slides, depois a gente abre de novo para perguntas. Então, o que nós fazemos? Isso aqui é conteúdo do curso de projetista. Evite sombreamento nas horas com sol forte. Então, aquele primeiro exemplo, colocando uma muretinha exatamente ao norte dos módulos, bom, você não vai fazer isso, né? Não tem graça. Então, às vezes, com inversor MLPE, que é a tecnologia de microinversor, com otimizador de potência, você até pode ter 1, 2 módulos nessa condição, mas fora isso, evita. Com o inversor string, realmente não faça. Se tiver pouca sombra, você distribui os módulos afetados por outros strings. E se você tiver uma situação bem definida, você separa, né? Aqui o string aqui em cima não tem sombra, e o outro string você separa porque ele tem sombra dessa append. E novamente no software você consegue calcular se vale a pena juntar esses 2 módulos com aqueles módulos aqui de cima, ou não. Mais um detalhe, a gente viu no primeiro exemplo a questão da radiação direta difusa. Isso impacta também quando a gente tem um objeto fazendo sombreamento direto, como, por exemplo, aqui uma haste para raio. Às vezes você não consegue evitar, ela fica ao norte porque ela tem que estar lá para proteger a edificação. Essa haste joga uma sombra, projeta uma sombra nos módulos. Essa sombra tem uma parte de sombra total e uma parte de sombra parcial. A parte da sombra total ela vai afinando porque o sol é bem maior do que essa haste. Então, o sol é maior do que a haste, então essa sombra total vai afinando, afinando, afinando. E se você mantiver uma distância de 108 vezes o diâmetro, aí você consegue evitar a sombra total. E a sombra parcial é bem menos impactante do que a sombra total. Então, é uma dica para melhorar o rendimento do seu sistema solar. Certo? Vamos colocar um resumo. Então, a sombra afeta fortemente a geração fotovoltaica, todos de vocês já sabiam disso. Determinante não é exatamente a área sombreada do módulo, mas o formato da sombra em relação à estrutura interna do módulo. A gente viu que aqui essa sombra tem o mesmo efeito dessa sombra aqui. Então aqui é muito mais sombra, mas o efeito elétrico é o mesmo. O efeito da sombra é muito forte sobre irradiação direta, mas é fraco sobre irradiação difusa. E a gente tem, a cada hora, uma situação diferente. E por isso é importante você simular o seu sistema, porque a simulação pega esses diferentes momentos e que os dados climáticos tenham valores horários ou em minuto para você ter essa resposta. Se você simular com médias mensais, você vai ter uma irradiação média mensal e você perde todos esses efeitos que a gente discutiu agora. Perfeito?
Nós vamos publicar a gravação do webinar, mas a gente vai abrir ainda para perguntas. A gente vai publicar isso no nosso site. Um pouquinho sobre o PVSol, para quem não conhece ainda. O PVSol, ele atende tanto o projetista quanto o vendedor. O vendedor, ele precisa de uma proposta ágil, com muitas propostas automatizadas, de forma que ele consegue, clicando, chegar a um resultado preliminar. Tem que ser bonito, tem que ser assertivo para o cliente e tem que ser tecnicamente viável, de forma que o vendedor não prometa nada que o projetista depois não consiga realmente realizar. O projetista, ele usa muitas informações adicionais que o vendedor nem quer saber, tipo o que a gente viu hoje, né? O vendedor nunca vai olhar uma curva característica. Então, o projetista, ele vai fazer variante, ele vai entrar nesses detalhes, nos projetos que ele precisa entrar. O simplesinho também não vai precisar fazer isso. Então, tem duas visões, tem funções bem diferentes para o vendedor e para o projetista. E a execução precisa da documentação necessária, diagrama unifilar, diagrama da cobertura, uma parte mais simples. A maior questão está na venda, porque sem vender o projeto você não tem dinheiro para pagar o projetista e a execução. E, bom, nós trabalhamos com o PVSol porque nós consideramos ele o melhor para geração distribuída. Compare você mesmo, o PVSol tem versão teste grátis, tem informações e tutoriais, tem cursos. A gente está para lançar o curso introdutório, o curso básico do PVSol, vai ser gratuito. Ele está praticamente pronto, ele está, na verdade, no test drive com algumas pessoas que estão aqui na sala também. Os primeiros já passaram por ele, então semana que vem, ou na outra semana a gente lança definitivamente, e depois a gente vai lançar os outros módulos, porque nessa época agora, né, tem que trabalhar de forma virtual. Tem um grupo no Facebook, PVSol Brasil, com 2.500 membros, com questões quase todo dia sobre o software. Então é bem ativo, é bem transparente, que é a nossa filosofia, né? Tem problemas, hoje esses vieram problemas, infelizmente. Nada é perfeito, mas a gente mostra como usar, como fazer o melhor disso. E a gente planejou um Fórum Brasileiro do Software PVSol, ia acontecer em março, então tivemos para julho, espero que a gente consiga realizar isso, onde pessoas da prática vão apresentar seus projetos para vocês. Então vai ser muito, muito interessante ali, de pessoas que trabalham no dia a dia com isso. Bem, vai ter outros webinários, a gente sempre publica isso, mas agora vamos abrir para perguntas. Legal, Hans. Parabéns, apresentação muito boa, muito didática. Tenho certeza que o pessoal já no meio já deu essa referência também. Obrigado. Mas vamos lá, então. O Luiz Flavagnoli, ele pergunta se o PVSol ele tem uma forma de maximizar a energia produzida e minimizar perdas por sombreamento, fazer isso automaticamente. Não, ele não faz isso. Isso tem boas razões. Quando você pega exemplos mais complexos, na verdade, você precisa jogar com muitos parâmetros. Então, um parâmetro é sombreamento, mas outro parâmetro é o acesso a essa laje. Onde que está a entrada para a laje? Outra questão é o cabeamento. Outra questão, às vezes... Então, a prática, né? O PVSys tem essa ideia, porque o PVSys ele nasceu com a ideia que você tem uma área livre, um campo livre, onde você pode instalar o que você quiser, você manda. O PVSol ele tem a filosofia que você tem que se encaixar num ambiente complexo, restrito, em geral. Então, aqui numa laje, será que cabe mais um módulo? Será que não cabe? Quantas fileiras você consegue colocar aqui? Com 3 fileiras ainda tem espaço para manutenção ou não? Com 4 fileiras ainda tem? Então, você quer gerar mais energia ou você quer ter um melhor retorno de investimento? Que são 2 objetivos que nem sempre têm o mesmo resultado.
Então, tem vários parâmetros que exigem que a gente tem que trabalhar, né? O projetista realmente tem que pensar, tem que avaliar. E isso não existe ainda software que faz isso, e o PVSol realmente não tem essa filosofia de apoiar você a tomar as decisões. Mas você que conhece todo o ambiente, você conhece o cliente, você que consegue fazer esse arranjo melhor do que o software conseguiria. Isso. Bom que dá trabalho para o projetista, para o engenheiro, né? Senão, garante trabalho. Isso. Bom, o pessoal aqui da CMO Energy está perguntando sobre a questão de harmônicos no som. Se gera harmônicos na distorção harmônica. Está meio que perguntando e afirmando, né? Só que numa confirmação. Sim, gera harmônicos. O inversor tem um limite que é definido pela norma. E dentro dessa norma, isso, em geral, não deve gerar distúrbios na rede, a não ser em casos muito específicos. Então, os harmônicos são restritos pela norma de aceitação do inversor. Legal. O José aqui de Blumenau, ele está fazendo uma pergunta, assim, meio que concluindo, se pegar sombreamento, pegar embaixo do módulo, numa faixa embaixo, como você mostrou, ou em cima, vai dar no mesmo, ele vai matar a placa toda, né? O sombreamento como se fosse todo. Aqui, sim, dá no mesmo. Dá no mesmo. Isso. Perfeito. Ok. Aqui elogiando, agradecendo, aprendeu muito, esclareceu muita coisa. O Marcelo Vasconcelos, ele está perguntando se todos os módulos comerciais possuem essa interna com 3 diodos de bypass e se todos têm essa estrutura vertical. Esse é o padrão, sim. O padrão industrial atualmente é esse padrão. O padrão mais recente é o half cell, que na verdade são 2 módulos em um. Aqui imagina o módulo para cima, o módulo para baixo, e tem também 3 diodos de bypass aqui no meio que permitem que quando tem sombra aqui embaixo a parte de cima continue gerando energia. Mas isso a gente vai ver no outro webinar mais para frente. Então, esse é o padrão industrial, se tornou isso aqui mesmo. Antigamente tinha ainda opção de diodo de bypass na horizontal, mas isso saiu do mercado, não tem mais. Ok. A Mariana Bressan está parabenizando pela apresentação e está perguntando: economicamente viável considerar somente radiação difusa? Se tem algum parâmetro para fazer essa consideração? Olha, quer dizer, colocar os módulos na sombra, você tem que calcular e apresentar para o cliente. Então, o que ele acha economicamente viável, na verdade, é decisão financeira. Então, não tem como dizer sim ou não. Eu estou fazendo um projeto ali, a casa da minha sogra, onde tem 18% ou 19% de sombra, porque fica muito juntinho aos prédios. E eu não colocaria módulos só por causa da minha sogra, né? Que até é bem simpática, está com a gente agora, nesses tempos aqui de corona. Vale a pena, sim, nesse caso, 19%, 5 anos atrás você não teria feito. Hoje em dia vale a pena, somente irradiação difusa. Acho difícil, mas realmente tem que calcular isso no software. Mariana, você usa PVSol, então faz um exemplo, joga lá, depois publica. O José de Blumenau, ele está uma pergunta aí, que você até já respondeu. Se além do SMA existe algum outro inversor com otimizador de sombreamento? Sim, são muitos. Fronius tem aqui, o PHB também tem muitos, realmente tem que tomar cuidado para, quando tem forte sombreamento, simplesmente não dá mole, digamos assim, de pegar um inversor. Você, olhando a ficha técnica ou o manual de instalação, né, ele vai te mostrar se tem uma opção
ou não de ligar essa otimização de sombreamento. Então, essa otimização de sombreamento, ela perde um pouco de energia. Isso vale também acrescentar. Então, quando você não tem sombreamento, é melhor não usar essa função, porque, né, imagine aqui, a otimização de sombreamento, ela precisa sair do ponto ideal de vez em quando para ver se tem outro melhor. E essa saída custa um pouquinho de eficiência, não tem como adivinhar, é simplesmente uma mudança de tensão que custa potência. Então, se você nunca tem sombra, desliga, não usa. Se você tem sombra em parte razoável do dia, então liga. Pode até fazer. Eu fiz, acrescentando, eu estava querendo falar isso. No meu exemplo, eu fiz a experiência num dia que eu fui cobrindo os módulos pouco a pouco, à tarde. Então, aqui nessa faixa aqui, fui cobrindo um pouco mais, cada vez mais. E o efeito foi que o inversor continuou aproveitando tudo que podia aproveitar. Então, ele não caiu, porque a continuação, né, daqui para lá era uma curva mais ou menos assim. Então, à tarde, ele continuou com ponto de máxima potência, ele seguiu para cá. Desculpa, ele seguiu para cá. Então, isso depende da situação, isso depende um pouco do algoritmo interno do inversor. Então, essa perda aqui ocorreu porque aquele inversor, de manhã, tinha esse comportamento. Um outro inversor pode ter um comportamento diferente. Aquele inversor, à tarde, tinha um comportamento melhor em relação ao sombreamento. Então, nem precisava ter essa otimização, porque ele realmente aproveitava tudo. Isso realmente um pouco deixa uma abertura de uma certa incerteza em relação ao que a gente vai ter depois na prática. Se você tem como experimentar, é melhor ainda. Então, você mesmo pode fazer. Se você tem uma instalação experimental, você coloca uma lona em cima de um módulo de manhã e vê o que acontece. Pega um dia de sol, um dia que tinha nuvens de manhã, você não vai perceber nada específico, dia de sol pleno, igual aqui, cobre, e vê a curva aqui, como que ela se comporta. E vai retirando a lona aos poucos, para ver como que fica essa curva aí. Você vai conseguir fazer essa experiência, de repente aproveita esse tempo agora, que se tiver uma instalação na sua casa, pode fazer isso justamente nessa fase agora. Legal. O Carlos, da Transforma Solar, está perguntando se aqui na sua casa você recomendaria habilitar a otimização de sombreamento, considerando esse gráfico que está sendo apresentado. Sim, com certeza. Porque aqui, não sei se são 5% ou 8% nessa faixa de energia. É considerável, sim. Tá. E o Luiz Guimarães perguntou sobre o módulo bifacial, se o sombreamento afeta também a produção na parte inferior. E como é calculado o aumento de produção pela radiação que chega na parte inferior, já que é algo muito subjetivo e depende muito do terreno. O PVSol, ele tem essa opção de você calcular módulo bifacial. Do verso do módulo chega somente irradiação difusa, então o sombreamento direto, essa questão aqui, direto ou difuso, não impacta. O próprio módulo tem um índice de aproveitamento no verso, porque ele tem normalmente mais condutores no verso do que na frente. Você tem... Então aqui, deixa eu ver aqui. Base de dados, módulos fotovoltaicos.
Você sabe dizer de imediato quanto está... Bifacial. Bom, não vai demorar um pouquinho mais, mas tem essa bifacialidade sim, e você tem que informar também, tem o albedo, né, que é a reflexão do solo, e tem a questão de reflexão pelos outros módulos. Então isso é calculado sim no módulo fotovoltaico. Tem uma perda também por causa da estrutura, isso você informa lá para o software. E você sabe dizer qual a perda se o sistema não tiver sombreamento e a função de estiver ligada? Não entendi. Fala de novo. Sim. Se o sistema não tiver sombreamento e tiver habilitada essa função, não do bifacial, lá do... Isso aqui. Qual era o assunto? Quando você... Perdi aqui, que a pergunta veio já fazendo qual perda? Isso depende da situação e do comportamento do inversor, né? Aqui, no meu caso, eu estipulei entre 5% e 8%. Mas é difícil determinar isso de forma perfeita. O PVSol é um software de simulação justamente para isso, para a gente poder brincar com ele, brincar entre e poder simular as situações que vão surgindo e avaliar a melhor situação para fazer a instalação e os recursos oferecidos pelo mercado. Eu acho que é isso. Legal. Uma coisa que a gente falou é a pesquisa aí de satisfação, questionário, que é muito importante, embora a gente já tenha tido muito feedback bom aqui, mas é sempre interessante a gente receber a avaliação vocês vão receber por e-mail o questionário, como a gente vem fazendo em todos os webinários, para a gente poder aproveitar aí, né, os erros, né, que vocês apontarem aí como oportunidade de melhoria, tá? E eu acho que é isso. Todas as perguntas eu trouxe aqui para público. E agradeço a vocês, né? Agradecer ao Hans aí pela dedicação com que trabalha aí, com que prepara esses webinários, sempre muito preocupado com a forma didática de transmitir o conhecimento. E agradecer a todos os participantes que estiveram conosco aí, em parte ou em todo o webinar. E a gente não tem hoje o tema da semana que vem ainda, a gente tem uma ideia do que vai ser, mas não está confirmado, então não vamos falar nada. E é isso. Então, se cuidem e vamos em frente. Hans, alguma palavra final? Então, agradeço aí a atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado. E desculpem aí os contratempos aí no meio. E se cuidem mesmo. Vamos ficar saudáveis, vamos ficar em casa. E até o próximo webinar, espero. Até o próximo curso pessoal presencial. A gente poder continuar a nossa vida com segurança. Então, muito boa noite, bom fim de semana. Tchau. Legal. Tchau, Hans. Então, lembrando aí, só que o Hans falou, em breve nós vamos estar divulgando aí um curso online do PVSol, tá? Um módulo inicial, tá bem bacana e tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Obrigado, um abraço, um bom final de semana para todos. Até breve. Até breve.